Na mitologia grega, Cronos é o deus do tempo que rege as regras do tempo de maneira que mais lhe convém. Já na mitologia automotiva brasileira, o Cronos já é um sedã com quase 6 anos de mercado, que bem recentemente parece ter finalmente se encontrado com a nova combinação do motor 1.3 Firefly com CVT. Será que agora, assim como o deus grego, o nosso Cronos vai conseguir alterar as leis do tempo ao seu favor? É o que a gente vai descobrir na nossa revisita ao Cronos Precision. É a terceira vez que o Precision passa por aqui, mas agora no ano modelo 2023 com câmbio CVT e motor 1.3. Se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Cronos foi lançado aqui no Brasil em 2018 e recebeu uma leve revisita visual no final de 2022. Apesar de ser um grande sucesso na Argentina, ele é inclusive o carro mais vendido da Argentina nesses últimos tempos, onde ele também é fabricado. Por aqui ele demorou um pouquinho a cair nas graças do público, talvez reflexo de um pacote, uma definição de linha que não era tão atraente no seu lançamento. Seguindo o mesmo movimento do Argo, que inclusive fez o carro da Fiat ganhar espaço em vendas, o Cronos também teve a linha bem simplificada com o passar dos anos. Então, se na época você olhava para um sedã que conversava mais com faixas mais caras, hoje a Fiat oferece o Cronos inclusive com motores 1.0. A linha hoje é oferecida com motor 1.0 na versão de acabamento sem nome, a versão anônima, motor 1.0 Drive, motor 1.3 Drive com câmbio manual, 1.3 Drive com câmbio CVT e finalmente essa Precision aqui, que é a topo de linha, apenas com motor 1.3 e câmbio CVT. É interessante ver também que com a descontinuação do Gran Siena, que lembrando morreu com motor apenas 1.0 Fire, o Cronos no 1.0 Firefly pegou um pouco dessa posição que era do antigo sedã da Fiat. Então hoje é um carro bem comum de vocês ver nas ruas fazendo serviço de aplicativo nessa configuração. Foi até muito engraçado que com esse carro aqui eu vi muito Cronos sedã branco com placa começo R, que é típico de locadoras, na mão de motoristas de aplicativo, Então dá para notar que ele conseguiu pegar um pouco desse nicho. E na outra ponta, a gente tinha antes o Precision 1.8, um pouquinho mais equipado, com uma impressão melhor de carro mais sofisticado, só que esse papel foi muito roubado pelo Fastback. Olha que peculiar, Um SUV pegando no lugar de um sedã. Mas o Fastback também é derivado dessa mesma plataforma, com grandes revisitas, traz muito do Cronos em termos de arquitetura, suspensão e principalmente de volume de porta-malas, só com acesso muito maior do que uma tampa de um sedã permite. No lançamento do Cronos, a Fiat trouxe uma informação bem peculiar. Apesar dele visualmente ser claramente um sedã derivado do Argo, a Fiat dizia no lançamento dele que apenas 30% da estrutura da plataforma veio do Argo e também do Punto. Não sei como o Punto entrou nessa história, mas o fato é que isso justificou a mudança de nome da plataforma MP1 do Argo para MPS aqui no Cronos. Em termos dimensionais, a gente está falando de um sedã compacto bem típico. A gente tem um carro de 4,36 m de comprimento, 2,52 m de entre-eixos, é um entre-eixos curto para essa categoria, 1,50 m de altura, é um carro já um pouquinho mais alto do que seus principais concorrentes, Virtus, Onix Plus e HB20, e 1,72 m de largura, sem os espelhos retrovisores. Então ele não é um carro muito grande, não, bem pelo contrário. Ele é um carro de dimensões até bem contidas, corretas para a categoria. Daqui a pouquinho a gente vai ver o espaço para as pernas aqui atrás, vamos ver se com esse entre-eixos continua agradando. Mas um ponto que continua bastante positivo no Cronos é o porta-malas, que tem acionamento elétrico aqui na tampa, então um botão você destrava e abre e outro você trava pela chave presencial, que é muito legal. E você tem um porta-malas aqui de 525 litros, é um porta-malas muito bom,
é um espaço que continua muito competitivo nessa categoria. De cabeça, eu sei que o Virtus vai a 521 ou 524, alguma coisa assim. HB20 e Onix ficam para trás disso. E olha, tem um acabamento legal, o batente aqui é forrado em plástico. Aqui nas laterais a gente tem um filtro com boa impressão visual, a mesma coisa aqui na tampa superior, tá vendo? Aqui eu senti falta de algum puxador, acho que seria melhor. E claro, como a gente está falando de um sedã, né? Essa boca, ela é sempre bem limitada, mas aqui me pareceu talvez um pouco mais limitado do que em outros veículos de carroceria parecida. Mas enfim, é o normal desse tipo de desenho. E olha, o banco é bipartido, você tem pequenos ganchos aqui que você pode amarrar coisas pesadas, tá vendo? Ganchos de metal mesmo, então não são ganchos plásticos para sacolas leves, nada do tipo. Mas como é um porta-malas grande, eu senti falta de alguns nichos, né? Para poder guardar coisas pequenas sem que elas fiquem sambando por aqui. E o step é por baixo e por dentro. Aqui a gente tem um step temporário, mas não tanto. Então é um step 185/60 aro 15, as rodas são 95/55 aro 16. Então tem uma etiqueta ali justificando, né, justificando o motivo de ser um step temporário que vai até 120 km por hora. Nesse sentido aqui, eu acho que muito possivelmente vem um ponto positivo pro Cronos. Apesar desse bom porta-malas, achei a capacidade de carga um pouquinho limitada. São apenas 400 kg e um carro que tem peso de 1.196 kg, mais esses 400, né, que seria o peso bruto total. Em termos de suspensão, freios, tudo dentro do padrão da categoria. Então McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, com discos ventilados e tambores ali na traseira. Os pneus, como eu comentei com vocês, um 95/55 aro 16, aqui nesse carro especificamente com Pirelli Cinturato P7. Tem um ponto bem negativo no Cronos que infelizmente segue alguns carros da Fiat, que é segurança. Quando esse carro foi avaliado pelo Lightning NCAP, ele foi avaliado de maneira muito negativa em todos os testes que foram realizados. Então foi constatada que a estrutura é instável, tanto no impacto dianteiro quanto no impacto lateral. Então, infelizmente, é um carro que não é recomendável do ponto de vista de segurança. Ele, inclusive, oferece apenas os airbags dianteiros como item de série, item padrão. Os airbags laterais que existiam anteriormente no Precision não existem mais. Oferece controle de tração e estabilidade, que já é praticamente obrigatório por lei, e também os 5 apoios de cabeça, 5 cintos de segurança de 3 pontos e o Isofix para cadeirinha lá no banco traseiro. Então, infelizmente, se segurança é uma prioridade para você, e deve ser, o Cronos não é um carro muito recomendável. Aqui na frente, aquela leve revisita visual, né? Então, a gente tem esse duplo cromado aqui, um efeitozinho de bigode, Fiat Flag. Já está um pouco batida, né? Não tem muito o que fazer sem gastar muito dinheiro. E, que eu acho que é importante dizer, temos faróis de dupla parábola halógenos, são faróis corretos, não senti grandes deficiências. Deixa um pequeno buraco na frente do carro, mas tudo bem. Só que esse detalhe de LED não é um DRL. Então, se você andar em estradas de pista simples só com isto daqui ligado, você possivelmente vai ser multado. Você pode ser multado, né? Então, é um detalhe aí para você ficar atento que, sinceramente, acho que nessa altura do campeonato a Fiat já poderia oferecer um DRL para este carro. E aqui debaixo do capô, o que a gente tem? Um velho conhecido que é o motor Firefly. Aqui, obviamente, já atendendo a PL8, então é um motor que ficou um pouquinho mais fraco. Agora ele tem 98 cavalos de potência na gasolina e 107 no álcool. E 13,2 kgfm de torque na gasolina e 13,7 no álcool. Então é um motor que tem uma construção muito moderna, ele é totalmente em alumínio, coletor de escape integrado ao cabeçote, o álcool é pré-aquecido, né, então você não precisa de tanquinho, nada do tipo no momento da partida. Mas aqui a gente tem uma escolha que até hoje é muito peculiar, que é essa construção, esse cabeçote de 2 válvulas por cilindro e comando único. E a Fiat fez isso por alguns motivos. O primeiro deles, para trazer um motor com mais pegada em baixa, que eles entendem que é mais interessante para um carro que vai ser usado principalmente em cidades. Também para, obviamente, diminuir o custo, principalmente de fabricação. Bem, na hora que a gente vem andando, a gente conta um pouquinho se essa
pegada embaixo desse motor Firefly continua de pé com as novas regras de emissão que ele precisa atender. Detalhe construtivo muito interessante aqui desse motor é que ele é modular. Então ele é exatamente igual a 1.0 3 cilindros, só que com um cilindro a mais. E ele tem a sincronia das polias, né, do virabrequim e do comando de válvulas aqui, que lembrando é único e tem variação de tempo por corrente. Então é um aspecto de construção que muita gente prefere e que te deixa mais tranquilo em relação ao prazo de manutenção, de troca de corrente, que é muito mais longo do que em uma correia dentada. Então é um motor aí que já tem muitos anos de mercado, lançado em 2016, lá no Uno, então toda a resistência e confiabilidade dele já está mais do que comprovada. Vamos dar uma olhada agora lá dentro do Cronos. Para acessar o Cronos, nessa versão Precision, você tem uma chave presencial. Então, olha, tem comando de travar e destravar, obviamente. Aqui que você pisca, né, a seta para encontrar o carro no estacionamento. E você pode também, inclusive, abrir a tampa do porta-malas. E como que funciona? Você pode destravar o carro por aqui, claro, ou então pelo sensor na maçaneta. Então, colocou a mão, ele destravou, que é um ponto muito positivo. E pouca coisa depois, os retrovisores se abrem. É legal que aqui debaixo também a gente tem uma luz de poça. Então você tem a luz aqui e também no outro retrovisor lá do lado do passageiro. Você consegue também abrir os vidros pela chave. Demora um pouquinho para responder. Você pode trancar o carro e ele fecha também os vidros pela chave. E saindo, você aperta o botão, os retrovisores vão se fechar e os vidros também vão subir. Ele demora um pouquinho para pensar nesse momento, mas pronto, tudo feito. Agora lá dentro, vamos dar uma olhada. Aqui dentro, a gente não tem muitas alterações em relação ao Cronos que foi lançado lá em 2018. De novo, essa almofada central aqui do airbag, que já segue a nova identidade Fiat, né? Então saiu o logotipo redondo, veio uma peça com um design mais quadrado, mas é só. Então é o mesmo interior que a gente conheceu lá em 2017 no Argo. E olha, não é um interior que envelheceu tão mal visualmente assim. Eu acho que é um carro bem popular de se ver nas ruas, né? O Argo e o Cronos, então poderia até ter ficado mais batido do que ficou. O que muita gente gostava na época, que eu ainda acho que é bem interessante, são essas 3 saídas de ar centrais aqui no painel. Então olha, é bem legal porque elas são obviamente mais baratas, mas elas também são bem práticas. Você fica livre, né, para poder usar elas. E elas também se fecham por completo de maneira bem fácil, tá vendo? Então é uma saída de bom gosto, é uma solução de bom gosto que funciona bem. Em termos de acabamento, o padrão da categoria aqui. Então olha, é tudo plástico, tudo bem com isso, é o que se espera, é o normal. E aqui a gente tem aquele bom e velho jogo, né, aquela brincadeira de texturas que a Fiat gosta de fazer. Então olha, aqui você tem uma textura, aqui você tem uma textura diferente. Aqui você tem essa parte lisa que, dependendo da versão, muda de cor, dependendo do ano do carro, da proposta do carro, muda de cor. Não vejo grandes problemas em termos de montagem aqui, talvez esse aqui seja o que me chama um pouco mais a atenção, mas é um acabamento bem correto, bem justo. Eu acho que visualmente ele causa uma boa impressão e pelo menos nesse carro aqui que a gente está testando, já com 13 mil quilômetros, não estou escutando nenhum barulho de acabamento vindo daqui. Então acho que é um ponto positivo aí, considerando que é um carro de imprensa que passa por um uso um pouco mais intenso. E nessa versão Precision, especificamente com esse couro marrom, essa impressão fica até um pouquinho melhor, porque saiu aquele vermelho do tecido do antigo Precision que a gente tinha avaliado lá no final de 2021, entrou esse couro marrom com preto. Se não me engano agora esse marrom infelizmente não existe mais, então é importante você considerar aí e conferir na hora de comprar o seu carro. É o que traz uma impressão legal para o interior dele, né? Dá uma quebrada na mesmice. E a gente também vê esse couro marrom nas portas, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Em relação ao painel e central multimídia, também não temos nenhuma novidade em relação ao que a gente já conhecia anteriormente no Argo. A central eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas antes de detalhar o que esse computador de bordo oferece, acho que é legal trazer uma memória aqui da antiga versão Precision do Cronos, lá no lançamento com pacote de opcionais, e também do Argo HGT,
que oferecia 2 instrumentos analógicos, exatamente como a gente tem aqui, mas também uma grande tela colorida no meio de 7 polegadas. Exatamente o mesmo painel que a gente vê hoje no Compass Longitude. Infelizmente isso não existe mais dentro da linha Argo. Então você tem apenas essa tela central de computador de bordo de cerca de 3 polegadas em TFT. Então a gente tem o velocímetro à esquerda, o conta-giros à direita, e aqui na tela central a gente começa com o velocímetro. Você tem a opção inclusive de ativar o limitador de velocidade e alterar inclusive a função a leitura para milhas por hora. Você tem funções, informações de consumo, né? Então um trip A, um trip B e um econômetro que indica também a autonomia. Essa autonomia, é importante dizer, o cálculo dela é muito impreciso, então é bem normal ver esse número variando bastante durante o seu uso. Você tem um indicador de pressão dos pneus, você consegue resetar ele aqui, é um indicador indireto que funciona pelo sensor do ABS. Temperatura do óleo, temperatura da transmissão, orímetro do motor, quantos quilômetros faltam para revisão, quantos dias faltam para revisão e também a tensão da bateria. Informações de áudio, aqui ele naturalmente não vai mostrar capa, né, se você estiver usando o CarPlay, mas ele mostra o nome da música. Mensagens armazenadas, então baixo nível de combustível, algum ponto de atenção. Configurações da tela, então você consegue escolher se do lado esquerdo ou direito você vai ter relógio e temperatura, como eu tenho ali, ou alguma outra informação. Configuração do veículo, então ligar e desligar o airbag, se no display você vai ver informações do telefone, tudo bem básico também. E de volta ao velocímetro. Então um painel bem simples, mas acho que é um computador de bordo que atende a contento. E tudo isso você controla pelo raio esquerdo do volante, que é multifuncional. Então você tem as funções do computador de bordo aqui, você tem as funções de telefone aqui, e aqui desse lado você tem as funções do piloto automático e também o botão Sport, que altera ali um pouquinho o mapa de câmbio e acelerador. Aqui atrás as borboletas para troca de marcha, então legal. E aqui escondido junto das borboletas a gente tem botões que passam de música, né, ou você escolhe a estação, e do outro lado aqui você aumenta ou abaixa o volume, né? Enfim, muita gente acha escondido, por mim acho que tudo bem. Qualidade do acionamento das setas também, aproveitando o embalo, devo dizer que é bem correto. Melhor inclusive do que alguns veículos que se dizem premium dentro da linha. Mas vamos lá, olha, uma peça também revestida em vinil, perforada, bonitinha, mas ao contrário do antigo Precision com motor 1.8, aqui a gente tem regulagem só de altura. Então esse já é um primeiro pênalti em termos de ergonomia. Falta a regulagem de distância. Mas o banco está muito bem centralizado em relação ao volante, olha, realmente muito bem centralizado mesmo. Só que a gente não pode dizer a mesma coisa dos pedais. Eles são um pouquinho deslocados. Em um carro automático isso tende a incomodar menos, mas olha, reparem, como, né, imaginando uma embreagem aqui, meu pé não tem tanto espaço assim. E olha que esse tênis não é tão bojudo. Então em alguns momentos é bem normal que meu pé ficasse um pouquinho se enroscando aqui, dependendo como eu pisasse no acelerador ou no freio. Tem o batente bem definido, tá vendo? Então esse é um ponto positivo bem legal. Tem um quarto pedal também, só que olha, acho que ele deixa o joelho um pouquinho flexionado, um pouquinho mais próximo do que eu acho que seria o correto. E o banco, apesar de muito bonito, não é bom. Reparem como ele é curto, olha o espaço que ele deixa do final do assento até a minha coxa. Então a gente tem aqui uns bons 4 dedos, né, que ele poderia ser mais comprido. Ele também tem um apoio lombar muito excessivo, é um banco que dá uma pressão forte aqui, então não é muito bom nesse sentido. Tem um apoio lateral apenas ok, acho que não é um grande ponto positivo, mas também nem negativo. Mas pelo menos esse apoio de cabeça não te empurra muito para frente. E lembrando mais uma vez, esse banco também não protege muito em relação ao efeito chicote. Então um grande ponto negativo aqui do Cronos. Ele também tem regulagem de altura, que é bem escondida aqui na lateral. Então você fica com a mão um pouquinho achatada aqui junto do freio de mão, né, para poder fazer essa regulagem. E ele tem regulagem do encosto por pontos pré-definidos. Regulagem também aqui desse outro lado. Cinto de segurança também tem regulagem de altura. Então acho que a maioria das pessoas vão conseguir se encontrar bem aqui. Outro pênalti em termos de ergonomia, esse puxador da porta muito protuberante. Então olha, você com a perna apoiada aqui,
o seu joelho vai ficar encontrando esse puxador de porta, o que não é muito agradável se você estiver dirigindo por muito tempo. Acho que acaba incomodando, né? Mas olha, a percepção de acabamento aqui, ela é muito melhorada justamente por conta desse vinil marrom, né? Então segue a cor dos bancos. E detalhe interessante, olha, isso aqui tudo também é revestido, né? Então todo o pedaço onde você está apoiando o seu braço tem esse revestimento em vinil, o que traz uma boa sensação de qualidade para quem estiver andando aqui nos bancos dianteiros do Cronos. Aqui a gente tem um apoio de braço que é rebatível, tá vendo? Então é uma solução simples, sem baú. Muita gente tem um problema com isso, acho que por mim ok, mas lembra que eu falei que o espaço aqui é curto? Reparem, com o encosto de braço, como é difícil chegar aqui. Inclusive, como é difícil colocar o cinto, tá vendo? Você tem que driblar o encosto de braço aqui para colocar o cinto ou levantar ele. Então, não acho que tenha ficado uma solução inteligente do ponto de vista de espaço. E falando em espaço, reparem também como ele é um carro estreito, tá vendo? É fácil aqui, ó, sentado na posição, não sou uma pessoa tão alta, eu quase encostar aqui na coluna central. E o apoio de braço também é um bom indicativo disso. Reparem, estou aqui, apoiei. Esse apoio de braço realmente acaba sendo basicamente pro motorista. Então, se o passageiro aqui do seu lado também gostar de usar, muito possivelmente vocês vão ficar trombando aqui os cotovelos. E também falta espaço para os pequenos objetos do dia a dia. Então reparem, meu celular está no porta-copos, que inclusive tem uma sutil iluminação em LED. Infelizmente não vou conseguir mostrar aqui agora. Mas olha, a gente tem a tomada USB que é iluminada, não pelo meu celular, ela é iluminada real, e também uma entrada auxiliar, né, P2, se alguém tiver aí nessa época do mundo ainda. Mas olha, não tem um espaço muito bom para deixar o celular, né? Acho que faz falta um nicho aqui. Eu reparo que aqui tem uma pequena curva. Talvez seria interessante oferecer um porta-objetos igual do HB20, né, para colocar aqui, deixar seu celular bem escondido. Acho que seria interessante, porque aqui no console central a gente também não tem muito lugar. A gente tem esse pequeno espaço aqui debaixo do freio de mão, mas ele não tem um acesso muito fácil. E olha, quando você abaixa o freio, né, você acaba tendo o acesso aqui um pouquinho mais limitado. E é basicamente isso que esse carro oferece de porta-objetos, fora um pequeno espaço aqui na lateral esquerda do painel e, obviamente, né, os porta-latas e pequenos copos e itens aqui nas portas. Então, nesse sentido, é um carro que, apesar de ter sido lançado numa época que já se prezava muito por isso, acaba deixando a desejar. E falando também em coisas datadas, a gente tem uma central multimídia, que é também de 2017, o que em termos de tecnologia é uma eternidade, e não tem muitos recursos que os compradores atualmente desejam. A Central Uconnect tem uma interface até agradável ainda, não acho que ela seja feia. Tem algumas coisas que são interessantes, você pode inclusive sintonizar por aqui também, acho que é sempre prático isso. Você pode ver a mídia que você está escutando, né? Então mostra aqui, tá vendo? Você pode passar por aqui também, então você tem todos esses recursos. Você inclusive tem o botão giratório físico, né, para aumentar e abaixar o volume e desligar, também para selecionar a estação aqui, só que todos esses outros aqui, eles são touchscreen, tá vendo? E fica esse tocar na tela para ligar, depois de um tempo ele sai, mas a tela não se apaga totalmente. Então, né, alguns pontos aí que já entregam um pouquinho a idade. As funções do Uconnect, que aqui então, computador de bordo, rádio, mídia, configurações de áudio e muito curiosamente bússola, né? Não tem navegador embarcado, mas tem a bússola. Você consegue configurar o som da maneira que você achar mais agradável. Achei um som até correto, então acho que atende bem. Algumas configurações de unidade de medida, displays, se você quer que o carro trave fazendo o som da buzina ou não, essas pequenas configurações do carro. E também duas funções, né, de trip A e de trip B. Então você consegue ter as mesmas informações que você vê ali no painel, junto do trip instantâneo. O CarPlay e também o Android Auto funcionam aqui apenas com fio. Então, primeiro ponto é que já falta um espelhamento sem fio aqui para esse carro e também seria bem-vindo, inclusive, um carregador por indução. Mas o que é mais crítico é esse CarPlay em janela. A tela é de 7 polegadas, mas esse CarPlay deve estar funcionando em uma tela de, sei lá, tira de um lado, tira do outro, talvez em 5.
E isso é muito limitado, olha, realmente deixa muito a desejar. Se você for usar um mapa, por exemplo, né, isso pode ser um pouquinho um impeditivo em termos de leitura de informação. Se você... Aí, as músicas acho que é um bom exemplo disso, tá vendo? As letras são bem pequenas e é uma tela que não tem uma definição tão boa. Então reparem como as partes menores você tem uma certa dificuldade de leitura, as cores não são tão vivas assim e é uma tela fosca. Então realmente aqui eu acho que essa tela já deu tudo que tinha para dar. E olha, apesar da central, apesar das limitações em termos de segurança, a gente tem um pacote de equipamentos que a gente pode chamar até de correto para um veículo, né, um sedã compacto de topo de linha. Então olha, tudo que você está vendo aqui nesse carro é de série. Então a gente tem o farol automático, a gente tem o limpador automático, a gente tem um piloto automático, o volante multifuncional, a gente tem o retrovisor eletrocrômico, acho que é um detalhe muito legal, tem um botão inclusive para ligar e desligar ele. O ar-condicionado é automático e digital, então ele é uma zona só, mas também muito fácil de operar, tá vendo? Você tem grandes comandos giratórios aqui, a operação dele é muito simples, muito fácil, gosto bastante desse ar-condicionado aqui. Você tem a chave presencial que eu mostrei para vocês, a gente tem também os retrovisores externos eletricamente rebatíveis com a luz de poça. Então é um carro que já está um pouquinho antigo, mas acho que em termos de equipamentos não deixa tanto a desejar, mais uma vez, salvo a central e também itens de segurança. De espaço, é óbvio que aqui atrás a gente não consegue ter um carro que é mais largo do que na dianteira. Então 3 pessoas aqui, mesmo se uma for pequena, 2 pequenas, enfim, elas vão ficar apertadas, e eu digo isso por experiência própria. E tá vendo? Não é um carro largo realmente. Mas em compensação, olha o espaço que eu tenho para as minhas pernas. Eu tenho 1,77 m de altura, esse banco dianteiro está regulado para mim. Olha, eu tenho mais de 1 palmo de distância aqui. É realmente um espaço muito bom. E isso mostra que o entre-eixos, ele, friamente falando, ele é apenas uma medida. E esse aproveitamento de espaço interno vai muito do packaging que o fabricante fez. Então, qual foi a solução que a Fiat adotou aqui? Uma conhecida lá do Fox em 2003. Os bancos são mais altos, os bancos dianteiros são mais altos e por isso mais adiantados. Então você ganha espaço aqui atrás sem precisar lançar mão de um entre-eixos muito comprido. Mas é claro que ainda assim vão existir limitações. Então olha, assim como na dianteira, o assento é muito curto, muito curto. Acho que é especialmente mais gritante aqui. E ele, assim como na dianteira também, é muito duro. Então é um ponto que a gente até viu no Fastback, acho que lá é um pouquinho pior, mas aqui também acontece. Essa parte aqui é bem firminha, bem durinha, e a mesma coisa com o apoio lombar. Então é aquele carro que te incomoda um pouquinho em percursos mais longos. O apoio de cabeça, muita gente com certeza também vai falar que incomoda. Nossa, eu estou sentado assim, está me incomodando. Mas aqui a ideia é justamente essa, a ideia é que o apoio de cabeça nessa posição te incomode, para você regular ele e usar ele na posição correta, né? Porque é assim que ele tem que ser usado. Então nesse ponto aqui, eu acho que tudo bem ter essa solução em vírgula, né? Com esse calombo aqui chamando a atenção do passageiro para o ajuste correto. O espaço para a cabeça, 2 dedos bem apertados, espaço para a cabeça, é ok apenas. Em termos de acabamento, a gente segue o mesmo padrão que a gente vê lá na dianteira, né? Então a gente tem esse vinil marrom com preto, só que nas portas a gente não tem a parte revestida em vinil, né, com espumado, nada, nenhuma coisa do tipo, e nem o mesmo jogo de cores, né? Então é plástico preto com plástico preto com plástico preto. Então uma diferença em relação ao que a gente vê lá na dianteira. Ponto positivo é que a gente tem uma luz de cortesia, que é central, como é normal na linha Fiat, né? Isso aqui, a fixação não chama muita atenção de maneira positiva. E em compensação a gente tem um pequeno porta-copos aqui, que o passageiro pode deixar o celular, por exemplo, e também outra tomada USB iluminada, que inclusive serve também para fazer o espelhamento lá na central multimídia. Então, se uma pessoa estiver usando aqui atrás e quiser espelhar lá, ou até se o motorista lá na frente quiser deixar o celular aqui, nesse porta-objetos, também é uma possibilidade. Aqui atrás do encosto do motorista não temos bolso porta-revistas, mas temos aqui do lado do passageiro um bem pequeno, mas
atende totalmente a contento, né? Então acho que é uma parte traseira aqui que agrada pelo espaço para joelhos, mas não tanto em termos de acomodação. Vamos dar um passeio, então, com o Cronos. Chave presencial, pé no freio, ligou. A direção, acho que é o primeiro ponto a dizer. Muito leve. Peso, literalmente, de um dedo. Só que a definição de centro dela não é das melhores. Então, ela é um pouquinho boba, né? Esse on-center feel que chamam, né? Um pouquinho bobo. Me falta uma palavra que não seja esponjosa, eu diria. E olha, o movimento de centralização dela, vamos ver? É correto, é bem correto. Não é aquela centragem muito positiva, mas eu acho que, não dá para dizer que é um ponto negativo. Tô aproveitando que a gente está aqui num lugar tranquilo, que eu quero mostrar para vocês o delay desse acelerador. Então vamos lá, eu vou descer, eu vou parar o carro e eu vou descer. Reparem que eu não estou com o modo esporte ligado e eu vou pisar bem forte no acelerador para vocês escutarem o batente e repararem o tempo que o carro demora para pensar e reagir. Então, vou pisar em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Viram como ele demora muito para pensar e entender o que a gente pediu? E aqui a questão não é nem desempenho. Acho que a gente está falando de um motor aí de uns bons 100 cavalos. Desempenho não é exatamente o problema. O problema é essa resposta. E olha, vou mostrar para vocês agora com o modo esporte ligado. Tá ligado? Apertei aqui no volante. Mesma coisa, 3, 2, 1, vou pisar. 3, 2, 1. Olha como ele demora para reagir. Demora muito, mesmo nesse modo esporte. Então, naquela saída rápida de sinal para entrar em uma marginal, vamos supor, com o carro parado, um cruzamento um pouquinho mais concorrido, que você quer aquela resposta rápida, cara, esse carro aqui vai te deixar com uma sensação de insegurança muito grande. Muitas vezes, inclusive, eu me peguei no trânsito fazendo uma coisa doida, tentando me adiantar ao que o carro da frente poderia fazer para eu tentar vencer esse delay do pedal. Olha que coisa maluca. E para piorar, ele tem esse delay e ele abre a borboleta, né? O comando aqui abre a borboleta de maneira muito brusca. Então aqui a gente tem um comando tipicamente Fiat de carros mais antigos, o que definitivamente não me agrada, é um ponto muito negativo. E caramba, a Fiat em outros carros já tinha vencido isso. No Fastback que a gente avaliou recentemente, tinha uma curva de acionamento de pedal muito mais progressiva e correta do que essa. Então acho que infelizmente isso não é um ponto que a Fiat venceu aqui no Cronos. Tem uma outra coisa negativa também que chamou a atenção, que é um ruído, uma reverberação, uma ressonância que esse carro tem entre 1.500 e 2.000 giros. É um barulho estranho, né? É uma coisa que lembra inclusive carros mais antigos. E é uma faixa também que o CVT adora trabalhar, adora trabalhar. Então com muita frequência você está ali e o motor está com esse sopro. Você inclusive consegue escutar o que parece um barulho de uma certa vibração. E o giro travado aqui, porque nessa situação em drive, o CVT funciona como um CVT clássico, típico, né? Então eu acho que nesse ponto aqui, a Fiat precisa revisitar esse carro, porque realmente é algo que está destoando bastante do que a gente vê sendo feito na concorrência hoje em dia. E aproveitando que a gente está falando de CVT, aqui a gente tem o comando também na manopla e também as borboletas. Então você pode chamar aqui a seleção manual, não aceitou uma redução agora aceitou uma redução, perdão, que ele é invertido, e ele faz a interina corretamente, então nesse ponto legal. Você tem os comandos na borboleta, só que
Vamos supor, você chama uma redução aqui para ter freio motor e ele demora um pouquinho a voltar, né, para o modo drive. Então acho que seria legal se a gente tivesse aqui um comando na borboleta, né, que você segura e você desliga, né, a seleção manual de marchas. Mas, dito isso, é um câmbio que funciona de maneira bem suave, é um câmbio que funciona de maneira que não vai incomodar a maioria dos motoristas, não de maneira nenhuma. Essa variação das polias é feita com muita qualidade. E lembrando também que no modo manual as relações de marcha ficam mais curtas, né? Então é um ponto aí que, se você quiser dirigir de maneira um pouquinho mais esportiva, não sei porque alguém faria isso nesse carro, mas enfim, se você quiser, você pode também. E aqui esse câmbio, lembrando, é da Aisin, que é uma subsidiária da Toyota, né? Então é o mesmo câmbio usado em Pulse, Strada e também em alguns modelos da linha Toyota. Só que a gente não está falando de um câmbio Direct Shift como o do Corolla, que tem a primeira marcha física. Não, aqui todas as marchas são definidas pelos pontos de variação das polias. Isso, óbvio, né? O câmbio conectado ao motor através de um conversor de torque, o que ajuda a dar um pouquinho mais de resposta na saída, mas esse acelerador com delay, esse acelerador que se abre bruscamente, com esse câmbio CVT que funciona da maneira clássica, com muita patinação, essa combinação deixa o Cronos um carro bem pacato, né, como vocês viram, um carro de respostas muito anestesiadas. E aqui a gente está testando ele com gasolina, é um carro aí com 13,2 kgfm de torque. Não é um carro muito potente também, 98 cavalos, uma potência boa, mas sem grandes destaques. Então definitivamente é um carro que vai ter esse rodar pacato. Se você procura desempenho, ele não é uma opção muito interessante para você. E essa pegada de carro pacato continua nos freios. A gente tem um freio aqui com comando bem borrachudo. Inclusive é um freio que parece até fraco no primeiro contato. Fica aquela sensação talvez de servofreio pequeno, uma coisa bem parecida com o que a gente via lá no primeiro Kwid. Então esse é um aspecto que estranha nesse primeiro momento. Mas depois que você se acostuma, né, você entende que você tem que dar mais pedal para ter mais resposta, eu acho que você se adapta de maneira fácil. Não é um freio bicudo, obviamente, por conta disso. Então, é um carro que você consegue dirigir com essa tranquilidade, né? essa pegada mais pacata, inclusive nesse aspecto. E a direção, claro, continua leve, né, em velocidades de cidade, não só em peso de manobra. Quando você está andando um pouquinho mais rápido, ela ganha um pouquinho mais de peso. Não fica aquela direção mais pesadona, mas ainda acho que está um acerto, um compromisso correto para quem esse carro se destina, obviamente. E a mesma coisa a gente pode dizer da suspensão. A Fiat já há algum tempinho está com uma mão muito boa para a suspensão, continua com a mão boa para a suspensão, mas um pouquinho diferente do que fazia anteriormente. Então esses veículos mais recentes, pelo que a gente anda vendo, eles estão um pouquinho mais firmes de amortecedores. São carros que você nota que tem um comportamento bem correto ainda, são carros que não sacolejam. São carros que, especialmente com a pressão econômica, como a gente está rodando aqui, você consegue ter uma noção legal de textura de asfalto, óbvio que muito suavizado, mas você ainda consegue ter essa sensação, né, vindo dos amortecedores. Mas são carros com amortecedores de curso muito longo, com uma absorção de impacto em bucha e mola que é simplesmente sensacional, coxins também. Então é muito difícil você dar alguma pancada seca, conseguir fazer esse carro dar alguma pancada seca de suspensão, mesmo rodando aqui em São Paulo. Essa escolha de pneus acho que ajuda muito também. É uma medida intermediária, vamos dizer assim, né? Um 9555 Aro 16, mas com pneus que eu já usei em carros que eu tive, o Cinturado P7, que é um pneu que é muito bom nesse aspecto, é um pneu bem suave, traz esse conforto de rodagem. E, cara, meu carro é muito gostoso de andar nesse aspecto, verdade seja dita, mais uma vez eles acertaram em cheio aqui. E ainda entregando um comportamento bem correto, óbvio, que não é um carro esportivo, a promessa não é essa.
mas é um carro que vai fazer curva sem problema, é um carro que você não precisa ter medo de fazer curva. Então acho que esse com certeza vai ser um ponto positivo que a gente vai ver lá no final do nosso vídeo. Em termos de consumo, como ele ficou? Bem, o Firefly, historicamente falando, sempre foi um motor muito econômico. Mas, pós PL7, com essas mudanças aí, todos que a gente avaliou mostraram que acabaram perdendo um pouquinho nesse aspecto. E com o Cronos, infelizmente, não foi diferente. Então a gente recebeu esse carro com gasolina, tá um tempinho um pouquinho mais fresco em São Paulo, a gente não precisou de usar ar-condicionado. E ele fez, em trânsito bem pesado, uma média de 7 km por litro, lembrando, na gasolina, que eu acho que é um número apenas correto. Em trânsito médio, né, então você anda em rua de bairro, você pega algumas avenidas de 50, algumas avenidas de 60, sem grandes impedimentos. É um carro que ficou na faixa dos 10 km por litro, que inclusive também foi a nossa média geral aqui nesses quase 300 km de teste. Em urbano mais leve, então você não pega rua de bairro, mas você está andando em um domingo, período de férias escolares, então o trânsito fica mais tranquilo, né? Avenida de 50, 60, ruas de bairro totalmente livres. Você pode esperar um consumo aí na faixa dos 13, 14 km por litro. Infelizmente a gente não conseguiu pegar a estrada com o Cronos. Mas, considerando o consumo urbano, dá para dizer que é um carro de consumo ruim? Não é ruim de maneira nenhuma. Mas ele já foi mais econômico no passado, e considerando o que a gente tem de entrega de desempenho aqui, e também, claro, o histórico dele, fica aquele gostinho de que poderia ser um carro mais econômico, assim como ele era anteriormente. Então, nesse ponto, infelizmente, a PL7 acabou jogando contra o Cronos. Muito ironicamente, o Deus do tempo sentiu os efeitos do tempo. E a gente trouxe alguns pontos positivos aqui que são bem característicos do Cronos desde o seu lançamento, mas também alguns negativos que mostram bem como a idade do projeto já está cobrando o seu preço aqui para o sedã compacto da Fiat. Para quem assistiu às nossas outras avaliações do Cronos Precision, com motor 1.8 ou outras avaliações do Cronos Precision, possivelmente já espera encontrar o nosso primeiro ponto positivo, que é o espaço interno. Especificamente quando você pensa no espaço para as pernas para quem vai aqui na segunda fileira de bancos. Mesmo com esse entre-eixos bem curto, 2,52 m, lembrando, é um carro que tem um desenho interno, um packaging que favorece e bastante esse aspecto. Então, se você é uma pessoa que vai andar no máximo, você e mais 3 passageiros no carro, e precisa desse espaço para as pernas, o Cronos ainda é uma opção interessante a considerar. O segundo ponto positivo, porta-malas. Não é um carro também muito comprido, não passa dos 4,40 m de comprimento. Mas a gente ainda tem um porta-malas que é muito bom nessa categoria, inclusive maior do que de todos os seus principais concorrentes. Então, se você também precisa de um bom porta-malas e um carro que não é tão grande, o Cronos continua sendo uma opção a se considerar. E o terceiro ponto positivo, que é algo que costuma sempre aparecer nas nossas avaliações dos carros da Fiat por aqui, é a suspensão. A gente tem uma suspensão que roda bem firminha, mas não dá pancada, tem muito curso de suspensão, uma ótima absorção em molas, uma ótima absorção em buchas, uma ótima absorção em coxins. E tudo isso com um comportamento bem correto para um carro com essa proposta que, lembrando, passa longe de ser bem esportiva. Então, nesse aspecto, a gente tem um carro que roda gostoso, dá uma sensação boa de segurança, de controle e com uma absorção de regularidades também muito boa. Mas, infelizmente, esses pontos positivos, eles são muito ofuscados por pontos negativos que eu pessoalmente considero bem drásticos, bem dramáticos em um carro que ainda é vendido em 2023. E o primeiro ponto definitivamente é a segurança. A gente está falando de um carro que oferece apenas os airbags dianteiros como itens de série. Os airbags laterais que eram oferecidos no passado opcionalmente não existem mais. Controle de tração, de estabilidade, a gente tem aqui, mas isso toda a concorrência tem também. E nos testes do Lightning Handicap, esse carro foi muito mal avaliado em estrutura. A proteção oferecida pelos bancos foi baixa, então isso tudo é muito negativo para um carro que foi lançado há pouco tempo, em 2018,
e que é vendido até hoje sem nenhuma revisita nesse aspecto. Então, esse também é um ponto negativo que costuma seguir os carros da Fiat, e no Cronos não foi diferente. O segundo ponto negativo, que mostra também bem da idade desse projeto, é conectividade. A Fiat sabe muito bem como entregar um pacote de conectividade dos mais atraentes, com sistemas, não só uma central multimídia, mas sistemas de controle do carro via aplicativo, rastreamento, comando remoto, e nada disso existe no Cronos. Aqui a gente ainda tem a antiga central multimídia Uconnect de 7 polegadas, com espelhamento com fio para Apple CarPlay e Android Auto, que funciona numa pequena janela, com uma visualização muito ruim, uma definição de tela que deixa a desejar, com definição de cores que deixa a desejar. Então, dentro da mesma marca, a gente tem os dois extremos. A última palavra em tecnologia de conectividade, em central multimídia, controle pelo celular, monitoria veicular. E aqui essa central já bem antiga, que data de 2017, no lançamento do Argo. O que em termos de tecnologia, como eu disse, apresentando o carro para vocês, é uma eternidade. E o terceiro ponto negativo é a agilidade. E aí eu preciso explicar um pouquinho melhor que eu não estou falando aqui de desempenho. Ele é um carro super potente? Não. Mas a gente está falando de um carro de cerca de 100 cavalos, um torque ali correto para esse tipo de veículo, esse tipo de proposta. Mas aqui, com esse acelerador, com esse baita delay, esse câmbio CVT, a gente tem um carro que passa até uma certa insegurança em momentos que você precisa arrancar de maneira mais rápida. E não só de maneira mais rápida. Mostrei para vocês um vídeo, né, a gente dando pedal 100% e rápido, vocês notaram o tempo que o carro demora para reagir, mas a mesma coisa acontece se você estiver pisando pouco, a mesma coisa acontece se você estiver dando 30, 40, 50% de pedal. Então, independente da condição, decepciona muito. Então a gente não tem uma primeira marcha física aqui que ajudaria nisso, a gente não tem um câmbio automático tradicional que ajudaria a dar um pouquinho mais essa pegada, então a gente fica muito refém dos pontos negativos de um CVT, que é aquela sensação de variação e patinação, e muito refém também desse acelerador que lembra e muito o acerto de acelerador eletrônico que a Fiat fazia há 20 anos. Enfim, vários aspectos que poderiam fazer a pessoa esperar um consumo melhor do que o Pulse entrega aqui. O tempo não foi bom para o Cronos. Mesmo completando 5 anos com um leve facelift, revisita em motores e câmbio, o fato é que o sedã compacto da Fiat hoje parece deslocado no nosso mercado. Nessa faixa de preço você encontra concorrentes que agradam muito mais em termos de conectividade, segurança, modernidade do projeto e ergonomia. Então, nessa versão topo de linha Precision, por esse preço, acho que faz mais sentido você olhar para algum de seus concorrentes. Mas, se você tem a consciência de que esse carro é defasado nesses pontos, mas ainda assim gosta da combinação de bom espaço interno, conforto de suspensão, bom porta-malas, e afinal de contas gosta do carro, ele tem alguns aspectos ainda positivos, o Cronos pode ser uma opção interessante nas versões Drive 1.0, Drive 1.3 manual e até mesmo na Drive 1.3 CVT, que vão oferecer uma experiência muito parecida, um pacote de equipamentos mais simples, sim, mas sem afetar muito a sua convivência com o carro, e por um preço muito mais atraente, puxando mais para o lado positivo do custo-benefício que esse carro pode oferecer. Esse carro, inclusive, é muito visto, pelo menos aqui em São Paulo, né, nas mãos de motoristas de aplicativo, motoristas de táxi. Então é um veículo que ainda faz sentido para esse tipo de público que vai botar o carro para o batidão ali mesmo, para trabalhar todos os dias. Mas se você quer um carro para andar com a sua família, para fazer viagens longas e coisas do tipo, acho que talvez seja mais interessante olhar mesmo para a concorrência. E bem, essa foi a nossa revisita pela terceira vez ao Cronos Precision, dessa vez, claro, com essa nova combinação mecânica. Deixem a sua curtida, é muito importante aqui para a gente, claro, se inscrevam, deixem aqui nos comentários as suas experiências com o Cronos, se vocês têm um, se vocês já tiveram um, quais outros carros vocês querem ver aqui no Drive On, e a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia, ou lá no nosso canal Carros pelo Mundo, onde o Lucas e o Hudson trazem carros aí de quase todo o planeta, quase todo o universo para a gente conhecer aqui no Brasil. Até a próxima, pessoal!
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.